Antes de você colocar a tecnologia, você tem que saber o que você quer resolver. Então, em vez de fazer a pergunta de eu quero colocar inteligência artificial, eu acho que você tem que levantar a pergunta de aonde eu perco muito dinheiro com processos mal feitos na minha empresa. Estamos vivendo a era da inteligência artificial. Mas, será que sabemos transformar essa tecnologia em resultados reais? Neste episódio, convidamos 3 líderes que estão na linha de frente dessa revolução, sendo responsáveis por uma mentoria voltada à inovação e a modelos de negócios com usos de IA. Não dá para perder. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo, parceiro e co-host, Gustavo Roberti. Fala, amigão. Mais uma vez juntos. Como você tá? Do lado diferente da mesa. Quer dizer que Hoje tem convidados de tecnologia. Pra variar. Com tecnologia a gente não consegue trazer pra cá. Aqui na nuvem. Acho que o pessoal é importante, tecnologia pessoal é importante, então não dá, cara. Não conseguimos trazer ele pro estúdio ainda. Só na nuvem. E o Vidotti tá com a gente hoje? Mais uma vez, Vidotti não. Faltou verba. O Joel que cortou verba. Joel, você tem que ajudar. Estamos trazendo três pessoas importantes, então ele gastou a verba toda nessa contratação e aí não sobrou pro Vidotti. Eu acho que tá no kit terno seu, hein? Depois você deu esse upgrade e tem um sapato novo aí. Então, assim, isso gastou a verba toda. Acabou tudo. Final de ano chegando, não tem mais como gastar. Ajuda no bônus aí, cara. O negócio tá feia a coisa. Leite pros meninos lá, cara. Eu vou botar uma IA pra ver se ajuda. O papo hoje é de IA? Pra variar. Agora a gente só tá nessa. Depois do Verum Connection, a gente só fala sobre inteligência artificial agora. Maravilha, cara. Esse assunto tá no hype, tem que falar sobre ele, né? Colocar coisa prática aqui na mesa. Mas vamos lá. Tema da 8ª temporada. Quem faz junto, entrega diferente. E hoje, pra entregar diferente, a gente tem que fazer com a galera que a gente faz junto. Vamos fazer junto com 3 convidados. Então vão ser 5 aqui fazendo junto pra gente ver se a gente entrega diferente. E eu quero ver se esse resumo hoje tá bom, hein? Hoje é covardia, né? Porque são 3 profissionais de IA, vão falar isso aí, tá obsoleto, não serve pra nada. Mas o convidado que tá com a gente hoje é um convidado mega especial. Com certeza. Ele é das antigas, hein? Antigas. Ajudou a gente a chegar onde a gente tá. Maravilha. Vou apresentar os nossos convidados, né? Chega de lero-lero aqui. Chega de lero-lero. Vou apresentar aqui Israel Murat, nosso parceiro e antigo parceiro que trabalhou com a gente na Verum Partners durante bastante tempo. Meu amigo aqui também da Institute, que ajudou a gente em diversas formações. Murat, ele tem sólida experiência em operações de gestão estratégica. Atualmente está como CEO da Eagles Company. Além disso, é diretor executivo na Nova IA Club, empresa que ele está aqui representando. O Israel teve uma jornada muito legal conosco, que ele atua em diversos projetos aqui, seja no Brasil ou na América Latina. Além do Israel, está com a gente também Mirko engenheiro eletricista, MBA em administração estratégica, fundador da Alpha Delivery, uma startup reconhecida entre as 50 maiores da América Latina e pelo Founder Institute, e se consolidou como especialista em tecnologia e IA aplicada ao negócio. Então hoje tem bastante especialista de IA na mesa para falar com a gente, viu, Gustavo? E além disso, Nelson Neibert é especialista em inovação e em modelos de negócio, com experiência em estratégias para escalar empresas, governança e transformação digital. Muito bem-vindo. Bem-vindos. Essa trinca de peso aí conosco, muito obrigado. A mesa tá até balançando, ó. É que daqui você tá... sentindo as vibrações aqui. Hoje aqui a gente já sai com um prompt bem melhor pra gente fazer o prompt que eu aprendi no Verum Connect vai ter um upgrade hoje. Quer dizer que hoje tem coisas boas pra nós aqui, então. Tem, sem dúvida. Seja muito bem-vindo, pessoal. Bom vê-los aqui na tela, né? Murat, Mirko e Nelson. Como é que vocês estão, beleza? Bom demais estar com vocês. Sabe que, curiosidade, Bruno, Veroncast começou com a apresentação da Sabrina, na primeira temporada, e o primeiro apresentador não oficial fui eu, hein? Aí. De volta. Sobre a WP, Veroncast sobre a WP, e agora eu tô de volta do outro lado da mesa. Ou pelo menos da nuvem, né? Depois de 100 episódios.
Já fizemos aniversário, minha amiga. Tamo demais, tamo demais. Mas vamos lá, pra gente começar, e aí, Mural, não sei se você, um de vocês três, apresentar a nova IA Club. Então, acho que essa iniciativa que vocês três têm conduzido com maestria, né? A gente no Veron Connection, vocês trouxeram um case prático pra gente, então fique aí. Se você quer entender um pouquinho mais de IA aplicado ao negócio, eu recomendo ficar aqui e assistir esse episódio, pessoal. Tem coisa boa vindo por aí. Mas vamos lá. Quem puder falar um pouco do propósito, o que é a nova, né, IA Club e o que ela se propõe a fazer? Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade, bom estar com vocês. Obrigado pelo espaço. Vamos pensar o seguinte, como é que se criou o 9A? Eu acho que quando a gente começa pelo propósito, pela criação, a gente consegue entender e conectar com o público começa a entender como funciona. A gente viu uma avalanche de chegada de IA no Brasil com ferramenta. Todo mundo falava de ferramenta, tem que fazer curso, tem que ficar horas e horas trabalhando em cima de ferramenta. Nós somos empresários e empreendedores. Que tempo a gente tem para aprender ferramenta? Que tempo a gente tem para colocar à disposição do mercado o bem mais precioso que nós temos? O tempo. Quando a gente olhou para isso, eu e o Mirko e o Israel, a gente olhou de uma forma diferente. IA é como qualquer tecnologia, é uma ferramenta. Se tu não souber o teu modelo de negócio, se tu não olhar de forma diferente para o teu negócio, não adianta botar uma camada de tecnologia. Se o negócio for ruim, vai continuar ruim. Se o processo, que é a parte interna do negócio, estiver mal, vai acelerar esse problema. Então, a gente criou uma visão diferente. A IA, para nós, dentro do 9A, é uma ferramenta. O que a gente trabalha fortemente? O entendimento do modelo de negócio do empreendedor. Se ele não tiver isso muito claro, como é que ele desenvolve o negócio dele? Antes não tinha IA. Tu tinha que entender de negócio para que tu pudesse prosperar no mercado. Hoje tem. E eu faço um único exemplo, assim, que eu acho que é legal, tá? Hoje, o básico de uma ferramenta para te aprender, uma automação básica é 90 minutos. 90 minutos para um empreendedor tentar entender o básico, sendo que talvez ele não consiga fazer isso. 90 minutos é 2 reuniões de 45 minutos. Quanto de dinheiro tu deixa na mesa? Sim. Quanto vale a hora de tu contratar um técnico para botar uma camada de IA em um processo que tu sabe que vai gerar resultado no teu negócio? O Nova IA é isso. A gente traz essa clareza para o empresário e o empreendedor de como que ele lidera de forma prática a colocação de inteligência artificial no seu modelo de negócio. Ele não perde tempo, ele gera o maior ROI e ele acerta. Porque um dos motivos que fazem com que as pessoas desistam da inteligência artificial é porque elas colocam ela de modo errado, num modelo de negócio ruim ou num processo ruim. Pô, maravilha, Nelson. Obrigado. Legal. E qual foi o gatilho que vocês entenderam? A que momento vocês perceberam essa junção da IA com a necessidade de estar vinculado ao modelo de negócio? Bom, primeiro, obrigado também pelo espaço aí, poder estar aqui contribuindo, é um prazer. O que acontece é o seguinte, como nós aplicamos tecnologia ao negócio há muitos anos, na verdade a inteligência artificial ela não é nova, né? É um negócio que a gente já aplica negócios há muitos anos. Até antes do ChatGPT, né? Sendo que quando vocês fazem validações bancárias, análise de crédito, isso antes de ChatGPT já era utilizado inteligência artificial. Isso é um dos exemplos, né? E o que acontece? Matematicamente dizendo, se você não mapeia seu processo e não coloca ele no meio do seu modelo do seu negócio, você não traz o retorno que você espera sobre o dinheiro investido, o Google ROI. E foi quando nós, conversando, como eu tenho especialidade em tecnologia e o Nelson tem especialidade em modelo de negócio, há mais de 26 anos fazendo isso, nós unimos as duas grandes forças e começamos a comprovar isso dia a dia. Então, tipo assim, hoje a gente tem casos que, utilizando dentro da 9A, que economizam quase mais de 7 dígitos aí no ano. Então é um retorno muito grande e uma operação muito profunda. E tudo que nós fazemos é não ficar falando de ferramenta, e sim como você muda o seu modelo utilizando inteligência artificial na sua cultura, no seu processo e com as pessoas, fazendo com que elas utilizem isso de forma muito mais eficaz.
Então não foi simplesmente chegar e falar assim, vamos fazer isso. Era algo que a gente já fazia há muitos anos, aplicando na prática mesmo, e pegamos e falamos assim, bom, agora vamos ensinar os outros a fazerem isso dentro da empresa deles também, e mostrar como que é o jogo atrás do nosso jogo, né? Como que a gente faz, como que é a nossa cozinha, para eles poderem ter um retorno muito eficiente aí no seu negócio. Pô, só fera com a gente, hein? Murá, você fazendo parte dessa trinca aí, né? Então, e você que vivenciou o mundo de projetos com a gente, né? Que na Veron. E aí, assim, acho que mudando, né, cara? Você estava aqui na Veron olhando uma visão de projetos, gestão, e agora no contexto global olhando na tecnologia, IA e também gestão, né? Conta um pouco pra gente o porquê, né? E que isso também te conectou com você lá atrás, de juntar, né, força com esses dois grandes especialistas com a gente aqui, cara. Então, como é que a IA entrou na tua vida e o que você percebe hoje a oportunidade no nosso mercado, que é projetos de capital também, né? Cara, Bruno, a gente sempre falou muito, inclusive na época de Veron, né, daqueles famosos 3 pilares de qualquer empresa, né, ou de qualquer projeto: pessoas, processos e ferramentas. Cara, isso é batido, né? Qualquer lugar que você vai, qualquer consultoria por aí fala, não, porque tem 3 partes aí importantes. De fato, a gente sempre fala muito sobre isso. Pessoas é algo que eu trabalhei muito lá atrás, né? Vim do esporte, então, pô, tinha aquele relacionamento, né, com pessoas. Comecei minha carreira fazendo gestão de pessoas. No meio do caminho eu entendi, e foi onde me especializei muito, e foi muito do que eu fiz dentro da Veron, que foi a parte de processos, né? De entender o processo, entender que o processo é o que realmente vai fazer diferença no fim do dia, porque como o Nelson estava comentando, não adianta tu botar tecnologia em cima de um processo ruim, porque o processo ruim só vai ser ruim mais rápido, né? Só que eu fui evoluindo até a 3ª parte, né? A gente fala muito que tem que ser exatamente nessa sequência. Não adianta começar pela tecnologia, porque senão tu compra uma Ferrari, eu brinco, né, com o exemplo, você compra uma Ferrari para dar a volta no quarteirão, cheio de radar, um monte de lombada, você vai andar 20 por hora, não vai te servir de nada aquela ferramenta. Então, primeiro pessoas, depois as ferramentas, e aí eu cheguei nesse momento de entender que, cara, a tecnologia, ela pode sim ser uma alavanca de muito resultado, ela pode explodir o teu resultado se for bem aplicada, né, se ela for bem colocada. Então eu vim para compor aqui com o Nelson e com o Mirko exatamente nessa visão de processo, que é onde eu mergulho muito bem, mas entender também como que a tecnologia pode alavancar isso, e aí levar isso para diversos setores, que também trazendo essa experiência da época de consultoria, né? Então, comecei minha jornada lá no setor elétrico, mas depois, quando a gente estava na Veron, eu atuei em diversos setores, né? Óleo e gás, rodovias, transportes, mineração. E o que a gente entendeu, né, passando por diversos setores? Que às vezes a resposta para as perguntas, para os problemas de uma bolha, de um setor que está ali dentro da sua bolha, essas respostas estão em outro setor. Então, quantas vezes a gente não resolveu problemas da mineração com soluções do óleo e gás? Quantas vezes a gente não resolveu problemas no setor elétrico com soluções, sei lá, que vinham de transportes, que vinham de papel e celulose? Por quê? Porque você começa a ter uma visão mais global, uma visão mais inteligente de aonde aplicar corretamente. E aí volta novamente e você entender exatamente qual é o processo que faz a diferença dentro do teu negócio, dentro do teu modelo de negócio, aonde que você realmente tem aquele fator chave, aonde que você, se mexer esse pauzinho aqui, vai ter um resultado maior, porque senão você está mexendo num monte de coisa e o resultado é pífio. Mas quando você acerta onde colocar a tecnologia, isso sim muda o jogo, né? Então, para a realidade de projetos, projetos de capital, de construção, de engenharia, eu acho que é exatamente isso, né? Se bate muito na tecla de que, poxa, o setor de construção civil ele está no mesmo patamar de resultados e de produtividade há 40 anos, aquele famoso gráfico que todo mundo conhece, que todo mundo discute, e o que a gente pode fazer de diferença? Vai passar pelas pessoas, vai passar pelos processos, não à toa, vocês da Veron trazem tantas metodologias novas, mas vindo para a realidade de hoje, passa sim por a gente colocar uma camada importante de tecnologia no ponto certo, senão você está jogando dinheiro fora. Não, perfeito. Maravilha. O pessoal, tentando ainda explorar esse ponto, para o grande público, quando a gente fala em IA, a gente já associa ao chat GPT. Agora um pouco mais ao Copilot, etc. Né? Isso aí é clássico.
E aí, quando você chega numa empresa e fala assim, não, a gente tem que... Isso tá na moda, acho que todo mundo correndo em relação a isso. Não, temos que trazer IA para a empresa, temos que aumentar a produtividade, etc. E logo se pensa todo mundo com uma conta de ChatGPT tentando popular lá um prompt para que o seu trabalho seja feito de forma mais ágil. Acho que está claro nesse nosso início de conversa que isso aí é um grão de areia, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla e muito mais estruturada. Mas beleza, eu que sou um líder de uma empresa e quero de forma estruturada começar a trazer inteligência artificial para o meu processo, para a minha empresa. Qual é o primeiro passo? Onde eu tenho que mirar? O que eu tenho que começar a estruturar para que eu consiga caminhar de forma correta? Eu falo. O que acontece? Antes de você colocar a tecnologia, você tem que saber o que você quer resolver. Então, em vez de fazer a pergunta de eu quero colocar inteligência artificial, eu acho que você tem que levantar a pergunta de aonde eu perco muito dinheiro com processos mal feitos na minha empresa. Ou seja, qual que é o processo que você tem muito retrabalho? Qual que é o processo que você gasta muito tempo? Qual que é o processo que você consegue otimizar que não precisa de tanta capacidade de decisão? Beleza. É ali que você vai começar a colocar inteligência artificial. Por quê? Porque ali você já tem um retorno muito significativo. Quando você comentou assim, o chat GPT, ele é só um grãozinho de areia no deserto. Na verdade, ele é só um modelo entre milhares que existe e foi o mais popularizado, assim. Mas você tem que tomar muito cuidado dependendo até da tua empresa. Então, se você for uma empresa que você tem um compliance muito grande, você não pode usar o chat GPT simplesmente colocando informação lá dentro. Sim. Você tem que tomar um cuidado muito grande sobre isso. É porque você pode estar expondo o dado da sua empresa. Então, a inteligência artificial, do mesmo jeito que ela te traz uma produtividade muito grande, quando ela é mal aplicada, ela te gera um retrabalho muito grande. Sendo que se você pegar os últimos estudos que aconteceram, mais de 90% das empresas hoje gera retrabalho com inteligência artificial, que é o termo que todo mundo fala que é o work slop. Só que isso só acontece aonde você não mapeou o processo e não colocou inteligência artificial para resolver as coisas com inteligência. Porque está existindo uma disseminação de informações errôneas, que é o seguinte: tudo que é automação hoje é inteligência artificial. Nem sempre. Nem sempre. Hoje eu gerei uma nota fiscal. A inteligência artificial gerou uma nota fiscal. Tem aquele meme, né? Me vende essa caneta. Essa caneta é inteligência artificial. Poxa, então agora eu vou comprar. E na verdade não é. Então a inteligência artificial, ela tem que ser a nossa terceira inteligência. Então hoje a gente tem a nossa emocional, hoje a gente tem a nossa intelectual, e a artificial, ela vem para potencializar o que nós fazemos hoje. Então, é como a gente sempre fala da simbiose. É eu pegar os elementos humanos e conseguindo com tecnologia aplicar em cima deles e trazer uma produtividade. Só que para fazer isso, você tem que saber a sua dor. Então, em vez de você perguntar o que a inteligência artificial pode fazer hoje, é melhor você perguntar o que eu tenho de dor que a inteligência artificial vai resolver para mim hoje. E quando você faz isso, você consegue realmente ter o retorno e otimização de processo. Por isso que você otimiza pedaços do processo e não o processo como um todo. E aí você consegue ter uma evolução. Um exemplo muito claro, quando você tem um departamento de compras. Hoje você precisa de um analista de compras que vai pegar todas as cotações, trazer para uns dados, analisar, para depois enviar para o comprador, que o comprador vai decidir se vai comprar ou não. Só que você consegue com inteligência artificial fazer o cálculo de valor presente líquido, já consegue ver qual que é o melhor que tem condição, melhor prazo para tua dor, porque nem sempre o mais barato é o melhor. Então você consegue equalizar todas as métricas que você precisa e a inteligência artificial te entrega essa análise muito mais bem feita com uma visão que às vezes você não teria. E você, como comprador, vai decidir o que fazer. Não é ela que vai negociar com todo mundo, conversar com todo mundo, trazer todas as propostas e ir lá e mandar o pedido de compra. Ela otimizou o pedaço da análise do dado, mas não necessariamente a decisão. Legal. Você falou agora de simbiose, né, entre homem e IA, né? Então, assim, se puder falar um pouquinho mais pra gente, como criar na prática, né, assim, não é na prática, mas com a intenção
essa simbiose entre IA e homem, né? E para geração de valor, ou seja, vocês falaram muito, e só faz sentido isso, né? Senão no final do dia a gente está gerando, ou gerando nota fiscal, ou gerando EBITDA através de, né, ou custo evitado ou redução de custo, né? Como gerar essa simbiose? O que faz sentido na visão de vocês? Vamos lá. Primeiro, são as pessoas entenderem que elas não estão fora do jogo. Que é diferente do que o mercado pregou. O mercado pregou o seguinte: quer ser produtivo? Tira a gente e coloca IA. A grande maioria que tirou gente está com prejuízo enorme hoje, teve que recontratar. A grande maioria teve que recontratar, porque não é assim. É aquilo que a gente falou no princípio. Processo. Cabe tirar uma pessoa para colocar uma inteligência artificial? O processo está bem montado? Cabe. Então, o simbiose entre homem e máquina, esse é o primeiro ponto. As pessoas entenderem que ela não é inimiga deles. Hoje, uma das maiores barreiras de inovação, de colocar a tecnologia, inteligência artificial nas empresas, é porque as pessoas se sentem ameaçadas. Aí tu já não tem simbiose, aí tu já tem um problema estabelecido. Barreira. Então, isso é uma barreira. Se as pessoas entenderem, e aí, gente, é aquilo que a gente fala, o que o clube prega? Que o líder é o cara que tem que desmistificar isso através do processo de cultura dentro da sua empresa. Ele é o cara que tem que explicar, antes que o mercado explique para o seu colaborador, ele tem que chegar, conversar com o colaborador e dizer, a inteligência artificial aqui vem para ti potencializar naquilo que tu vai fazer. Ela não vem aqui para tomar teu emprego. Eu quero que tu, inclusive, te torne mais produtivo naquilo que tu tem mais talento. Por que se coloca automação diferente de inteligência artificial? Porque muitas vezes um processo repetitivo é mais automatizado do que com inteligência. A inteligência, ela entra na hora que o humano precisa pensar em algo que ele tem uma restrição mental de conhecimento. Aí tu chama uma ferramenta poderosa que tem uma capacidade enorme de trazer novos insights para ele. Mas veja, eu não estou falando que é a tecnologia que vai decidir. Muitas vezes é ele que decide. Porque também não dá para usar a tecnologia sem ter um mínimo de curadoria. Eu não posso perguntar para a ferramenta ou trabalhar uma ferramenta para me trazer um resultado que não seja algo que minimamente eu conheça. Não é que ela vai te trazer errado, é que tu pode muito utilizar o que ela tem com o que tu tem, talvez seja uma linguagem muito mais aproximada do teu cliente ou do teu mercado, e trazer o que ela tem com o que tu tem e criar algo muito mais poderoso. Então, a questão da simbiose é cultural, tem que se quebrar a barreira dentro das empresas do processo de inovação. Aí eu diria para vocês assim, não é a IA, tá? É que não existe cultura da inovação na maioria das empresas. Uhum. Se as empresas tivessem cultura de inovação, a IA seria mais uma delas. Uhum. Então, quando não existe, aí a IA chega no mercado, dá uma pancada em todo mundo, dizem para todos os empresários que quem não tiver tá fora, aí vira aquela coisa meio... as pessoas vão meio que colocando de qualquer jeito. O mercado fala para quem é colaborador de que o cara está ameaçado e se usa isso numa questão de um país como o Brasil, que na questão social tem várias dificuldades, aí vira uma loucura, gente. Vira uma loucura. É muito difícil tu conseguir fazer isso. Então, o clube prega demais. A gente trabalha demais o líder. Como é que ele vai levar a cultura da inovação com a ferramenta inteligência artificial para esse universo de colaboradores que se sentem ameaçados? Não é um trabalho fácil. Quem leva de qualquer jeito, tipo, não trabalha antes a cabeça das pessoas, não trabalha antes o conceito de que com isso nós chegamos mais longe, tem uma dificuldade enorme. Boicotam projetos, travam projetos, e aí existe inúmeras coisas que a gente poderia colocar. Mas a gente trabalha muito isso, tá? A cabeça dos nossos sócios, eles têm muito claro de começar o processo de inovação dentro dos seus negócios com inteligência artificial, primeiro trabalhando a cabeça do colaborador. Legal. Ô Bruno, deixa eu fazer um complemento aqui no que o Nelson trouxe, pegando esse gancho aí que o Gustavo deixou pra gente, né, de que hoje todo mundo imagina que é sair colocando o ChatGPT na mão de todo mundo. Eu acho que a gente passou agora bem recente por aquela curva famosa que também todo mundo conhece de inovação. Toda inovação, quando surge, você tem aquele início, os early adopters,
né? Então você teve algumas pessoas, algumas empresas com aquela cultura forte de inovação que realmente caíram para dentro de testar, e aí não só o ChatGPT, mas começaram a testar várias coisas, mas a grande maioria das empresas colocou barreira. E isso deu uma desestimulada, inclusive, na galera que queria aprender, porque você pensava assim, pô, legal, eu vou estudar sobre IA, mas a minha empresa não permite eu colocar, não permite eu testar, não permite eu trazer para dentro o conhecimento que eu fui buscar. Então, esse negócio deu uma estabilizada. Em algum momento, passou aquele primeiro abismo, que a gente também tem nessa curva de inovação, e aí começa a correria atrás do tempo perdido, entre aspas, que o pessoal acha que tem. E aí começa essa loucura de, então, coloca ChatGPT na mão de todo mundo, porque o ChatGPT tem que ser resolvido, tem que todo mundo conhecer, dominar a ferramenta, e ele vai realmente acabar com o emprego de todo mundo. E aí eu tenho que saber sobre o ChatGPT, porque senão eu vou perder meu emprego. E aí eu vou trazer para vocês um número que eu vi numa pesquisa recente que é muito relevante. Então fica essa história de a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Até o final de 2026, se vocês viram esse número, 85 milhões de empregos no mundo vão deixar de existir por conta da inteligência artificial. Aí você fala, pô, então realmente, né, a IA vai acabar com os empregos. Não, porque nesse mesmo período, 97 milhões, ou seja, 12 milhões de empregos a mais, vão ser gerados por conta da inteligência artificial. Então, na verdade, não é que vai acabar com os empregos, você vai ter uma migração, uma movimentação de profissionais que vão atrás de se capacitar. Só que aí tem que ser realmente se capacitando aonde você tem conhecimento verdadeiro, profundo sobre inteligência artificial, para não sair aí colocando de qualquer maneira e caindo no risco do work slop ali, que é o termo que o Mirko trouxe para a gente. Não, legal. Maravilha, Morá. Pegando agora um ponto que vocês estão comentando aí, né? Até falando um pouco do FOMO, né? Então, assim, falamos pra caramba em relação à inteligência artificial, tá no hype, todo mundo tem ali medo de perder a onda. E aí, entendendo agora a dor, né? Vocês atendem o mercado, entendendo a dor, né, do mercado em comum, que inclusive tá eu aqui e o Gustavo, né? O que chega de dores desse mercado para vocês hoje, nos principais desafios? E você até trouxe um, né, Nelson? Que um desafio é, de fato, esse letramento, de trazer ali desmistificar que vai acabar com o emprego. O Morá acabar de trazer um número aqui que de fato é mentira. Mas quais são as dores que tem hoje em dia desses executivos que chegam para vocês e que eventualmente é legal de falar porque eventualmente são mitos, né? Então, se a gente for fazer um recorte aqui, o que você falou, né, Nelson? Se fosse, na verdade, a gente fazer eu ter clareza do problema que eu tenho e aí sim vou buscar uma solução, seja IA ou uma outra solução. Então, nada diferente do que 10 anos atrás a gente falar de indústria 4.0, sei lá, que é nada diferente de falar um pouco antes, né? Então, na verdade, é ter clareza do problema e resolver. Mas fazendo um recorte para hoje, o que chega de dor aí para vocês de mercado e o que são esses principais desafios que esses executivos têm sofrido, né? As dores são as mesmas de sempre, assim, você vai perceber que os ciclos... Só muda, né, cara? Sempre só muda o jeito que você resolve a dor. Qual que é a dor que toda empresa tem, todo empresário tem? Comercial. É o que todo mundo quer usar a inteligência artificial, é para saber como vende mais. Porque é onde o cara já traz dinheiro e o retorno muito mais rápido. Segunda dor muito grande que as pessoas utilizam é compras. Como eles conseguem comprar melhor. Então, ou seja, primeiro é como eu vendo mais e outra é como eu economizo na venda. Ou seja, como eu economizo na compra, desculpa. E uma outra grande dor é a dor que todo empresário tem, RH. Como eu utilizo inteligência artificial para poder avaliar os colaboradores internos e na hora do recrutamento poder fazer uma análise melhor. Porque como a inteligência artificial ela consegue reconhecer tom de voz, consegue reconhecer se há alguma mentira no meio da conversa, consegue fazer o cruzamento entre currículos e como foi a entrevista, cruzar todas as entrevistas, ele fez a entrevista com o líder, depois com o dono da empresa, depois com o RH, junta todos esses processos e traz uma análise, você consegue ter uma assertividade na decisão. Então, essas são as 3 principais grandes dores que, assim, praticamente todo dia as pessoas procuram nós. Que é como eu vendo mais, como eu compro melhor e como eu contrato melhor. Que nada mais é que as grandes dores das empresas desde quando a gente conhece a empresa, né? Tem esses problemas não, né? Acho que não. Vendas, compras e RH, acho que seus problemas são tranquilos, né? Mas, cara, isso é excepcional. Deixa eu botar uma pitadinha aí. E também
muitos dos sócios que nós temos e no mercado em que nós operamos, a pergunta crucial é, por onde começa? Sim. Esse é talvez o maior ponto, sabe? Empresário e empreendedor, executivo, geralmente eles têm lá pelo menos uma ideia de onde está doendo neles. Só que aí quando eles olham para fora, para o universo gigante da inteligência artificial, fica uma pergunta muito grande na cabeça deles, por onde eu começo? E aí eu vou trazer um pouquinho do que a gente estava falando de simbiose. No nosso clube, a gente tem um programa chamado Simbiose. Por isso que eu estava falando para vocês com muita clareza, porque os líderes que fazem parte do nosso clube, eles vieram com essa dor muito latente. Como é que a gente começa esse processo? Por onde a gente começa esse processo? E a maior dificuldade era isso. Então nós criamos um programa, todas as terça-feiras, 7h30 da manhã, os empresários e equipe entram conosco e a gente trabalha questão cultural, questão de implementação e várias outras questões, que é para quê? Para o cara saber que nós pegamos ele pela mão e dissemos, por aqui que tu vai começar a colocar. Mas da onde surge isso? Dessa dor latente do mercado, por onde eu começo. E sabe qual é a resposta que a gente dá para eles? Tu começa na melhor parte do teu modelo de negócio. Pessoas. Faz com que elas comprem a tua ideia e a partir disso tu vai resolver qualquer problema lá dentro. E o programa, casualmente, se chama Simbiose. Homem e máquina. E só para complementar um pouco aí esse por onde começa, só para vocês entenderem o quanto que é diferente dependendo do modelo. Você pega uma empresa que vende B2B, né, de empresa para empresa, nós utilizamos muita inteligência artificial para otimizar o funil de venda, otimizar a mão de obra comercial dela, porque é uma venda relacional. Quando a gente vai para uma venda um pouco mais massiva, vamos para um B2C que seja, eu estou sendo bem genérico aqui, tá? Sim, Por sim. isso que o Simbiose ela tem uma trilha muito bem profunda. A gente já utiliza inteligência artificial, já ensina a utilizar a inteligência artificial como um pré-vendedor, para poder qualificar a massa de lead para poder saber. Então você percebe que inteligência artificial é só um meio de como você trazer a produtividade. Então o modelo de negócio e como você aplica é muito mais importante que somente inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é que o método que a gente faz a máquina pensar como ser humano. Mais nada. Mais nada. E a estrutura de otimizar o processo dependendo do seu modelo que faz. Por isso que o nosso programa chama Simbiose, para fazer essa conexão e dar essa trilha para eles, dependendo de cada negócio. Porque hoje a gente tem empreendedor que tem empresas com mais de 1.000 funcionários, a gente tem empreendedor que tem empresas com 15 funcionários, a gente tem médicos, a gente tem advogados, a gente tem contadores. Então, assim, tem inúmeros tipos de perfis que com uma única metodologia eles conseguem entender o caminho. Legal. E eu, só para fechar esse raciocínio também, acho que eu lembrei de uma coisa que conecta muito também com a Verum, né? Que a Verum leva para o mercado. Um dos métodos que a gente falava muito, né, quando eu estava com vocês, acredito que ainda é algo que faz muito sentido dentro de todos os clientes que vocês trabalham nos projetos, é a questão dos métodos ágeis, né? E o que é o método ágil? Nada mais é do que você pegar todo um projeto e dividir ele em partes, né? Fazendo aqui um bom resumo do que significa o método ágil. É você dividir ele em partes menores, pequenas, gerenciáveis, que você é capaz de controlar, porque se você quiser fazer o todo, fica muito difícil. Quando as pessoas chegam para a gente e falam, poxa, por onde eu começo com a inteligência artificial? Elas têm exatamente essa dificuldade. Elas querem colocar a inteligência artificial na empresa inteira, para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Cara, isso nunca vai funcionar. Se você está colocando uma coisa nova e quer aplicar em tudo o que você faz, a chance de dar errado ela é quase 100%. Então, muitas vezes a gente também acaba ensinando para os membros do clube métodos ágeis. Né? Cara, pega uma parte do teu processo, não adianta pegar o processo todo, pega uma parte do teu processo, um recorte dele, é nesse pedacinho aqui que você vai aplicar, vai começar com a inteligência artificial. Funcionou? Show! Agora você vai para o próximo. Vai priorizando aonde você vai colocar. E aí sim você começa a ter uma empresa inovando, uma empresa que cada vez mais vai virando tecnológica, vai aplicando inteligência artificial, até que daqui a pouco você pode dizer, tá, a minha empresa atua com inteligência artificial, mas não adianta querer fazer no todo de uma vez só. Pessoal, a gente tem um quadro aqui no Veruncast que chama Aconteceu no Gemba.
Então o Murat conhece a palavrinha, que é acontecer onde as coisas realmente acontecem em projetos, né? E aí, queria que vocês trouxessem para a gente algum exemplo, alguma história de uma implantação de IA que tenha sido ou positiva ou negativa também. Aí vocês ficam à escolha de vocês, mas que pudesse ilustrar o que a gente está falando. Um caso real de implementação em algum cliente específico, né? Assim, não preciso falar o nome do cliente, mas enfim, que impactou, né, vocês. Você quer o bom ou ruim? Vai, Acho que um bom caos, como diz o mineirês aqui, um bom caos. Assim, eu vou trazer alguns cases bem rápidos, assim, para facilitar. O primeiro foi um pré-vendas que nós fizemos, que a gente percebeu que a inteligência artificial ela era mais empática e gerava um rapport muito maior com o cliente do que os pré-vendedores de pessoas. Era um produto massivo, assim, né, barato, o produto custava R$ 150, assim, mês, então era um produto que a população buscava muito. E aí teve o falecimento de um pai, teve o falecimento de um cachorro, onde a inteligência artificial entendeu quando o cara falou que o cachorro tinha falecido e tudo mais e reagendou isso para tipo 15 dias depois, enquanto nós pegamos um humano que a pessoa estava com os familiares doentes no hospital e o humano querendo forçar um agendamento porque precisava bater meta. Então você vê que a inteligência artificial, quando bem aplicada, ela consegue utilizar. Só que nós também, agora vamos pegar uma inteligência artificial fazendo análise de vendedores mal feita, aonde quando nós estávamos fazendo a aplicação, os dados não estavam vindo corretos, não tinham sido compilados, estavam no meio da aplicação, aonde ele estava fazendo a análise que o melhor vendedor era o pior vendedor, porque ele era muito agressivo. E ela estava toda hora reportando, tipo, esse cara aqui é o pior que vocês têm, porque ele é muito agressivo, muito isso, e os números mostrando. Como que foi corrigido isso? Quando a gente refinou ela, falando, olha, o método de vendas dessa empresa é esse, e esses são os números e resultados. Quando a gente cruzou todos os dados, a inteligência artificial mudou totalmente. Esse era o melhor cara, que a gente já sabia, e começou a ajustar o meio. Então, a inteligência artificial, quando foi mal aplicada, ou seja, quando ela não estava 100% refinada no meio do processo, ela estava entregando mau resultado. Uma outra aplicação em inteligência artificial que para nós foi surpreendente foi, falando de RH novamente, foi quando a gente pegou mentiras em entrevista. O que nós fizemos? Nós fizemos a gente fazia as entrevistas, como que era a aplicação? A entrevista era gravada, e no final da entrevista a gente pegava essa gravação e uma IA analisava ela baseada no currículo. E teve várias e várias pessoas que estavam para ser aprovadas, que os hunters tinham gostado, e que a inteligência artificial comprovou por A mais B que as pessoas estavam mentindo no currículo, foram atrás e descobriram que estavam mentindo no currículo. Então, assim, cara, essas são algumas. Se a gente pegar uma aplicação em estudos que a gente fazia para trazer pontos cegos. Nós já pegamos empresa que ela queria vender mais. A dor da empresa era o seguinte: eu quero aumentar meu faturamento. Só que no final, não era isso que eles queriam. Eles queriam ter mais lucro no final do ano. Então, basicamente, muito ilusório. Eles ganhavam R$ 1 milhão de lucro. Eles queriam passar para 1.200.000 no final do ano. Então, para eles passarem 1.200.000, o pensamento dos empreendedores era: eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu vou ter mais lucro e tudo mais. Está correto se a gente fizer uma análise básica. Quando a gente compilou todos os dados deles, desde funil de venda, desde operação, a gente foi levantando todos os pontos cegos, a inteligência artificial foi analisando com previsibilidades e tudo isso que nós fizemos, nós percebemos que nós conseguimos otimizar em mais de 27% a operação dele. Então ele teve mais lucro vendendo a mesma coisa. E por incrível que pareça, ele vendeu mais. Porque sobrou, ele teve menos trabalho na operação dele. Então, a inteligência artificial vai além de um atendimento, vai além de uma análise, ela é muito mais aplicada como você quer fazer, entendeu? Eu posso também falar quanto a gente nossos desenvolvedores internos, eu falo agora case de números abertos internos, tem uma produtividade de 65% a mais em hora de produtividade do que tinha antes de inteligência artificial. Utilizando ela para gerar código, auxiliar código, revisar bugs e tudo mais. Então, esses são alguns pontos aí. E tem um número que eu falei dos 7 dígitos, que teve uma pessoa que no atendimento do saque dela,
que é mentorado nosso, ele economizou mais de 1,4 milhões de reais no ano. Somente aplicando o que nós ensinamos para ele. Então, esses são... Você quis eu trouxe alguns aí, bem rapidinho para... Não, isso é aconteceu no Gemba mesmo. Aconteceu no Gemba e com resultado prático de 7 dígitos. Voltando agora um pouquinho pro Vero Connection, no Vero Connection a gente trouxe, vocês trouxeram uma pegada bem interessante, a gente discutiu aquele dia uma integração IA, pessoas, no mundo de projeto de capital, né? Então, Moraes, você falou muito bem, e não vou falar pelo lado ruim, mas a gente tem oportunidade no projeto de capital que é a melhoria de produtividade. A melhoria de produtividade, né? Você trouxe agora um exemplo claro, né, Mirko, que, um incremento aí de quase 70% de produtividade no seu time. E aí eu queria trazer para vocês, quais são casos práticos e potenciais práticos vocês enxergam no nosso mercado, né? Então, aí voltando para o Connection, a gente falou de uso de IA em simulações de cronogramas. Então, eu queria resgatar um pouco do que a gente falou no Connection. E aí, assim, Nelson, me permitiu, eu entendo que sim, era a clareza que a gente tem que ter do problema, né? Se a gente não tem essa clareza do problema, a gente não sabe para onde a gente vai. Mas aí num contexto que hoje a gente, por muitas vezes, a gente extrapola prazo nos projetos, a gente extrapola custo por baixa produtividade, e tipicamente um grande projeto de capital, ele tem ali muitas interferências, né, muitos atores, e o projeto ele acaba demandando atividades muito mais rotineiras ali que te afastam do Gemba, que foi o que o Gustavo falou, por muito uma demanda de trabalho. Então, como que a IA pode apoiar, né, na melhoria dos problemas e trazer dinheiro para a mesa? Deixa eu falar uma coisa. Na área de vocês, o que eu vejo a IA, tá? Um dos grandes problemas que se tem na questão da engenharia é prazo. E tu colocou aí a questão do prazo. A questão do prazo é tentar antecipar algo que possa acontecer, de alguma maneira. Hoje tem várias formas, mas a IA preditiva, ela consegue te trazer uma resposta muito mais rápida. Por quê? Porque ela pode pegar um volume de informação muito maior do que um ser humano pode fazer essa predição, com variáveis diferentes e te dizer que dentro do teu cronograma tu precisa ter 1, 2, 3, 4, um mês de elasticidade porque vai acontecer alguns eventos. Então, essa questão, quando tu tá olhando na engenharia, eu não sou engenheiro, eu sou economista e contador, mas trabalhei muito tempo com cronograma físico e financeiro dos engenheiros, que para mim era uma dor de cabeça nos financiamentos de ativo fixo de indústria. Eu trabalhei muito tempo com isso. E para nós, naquela época, os atrasos na obra a carência vai diminuindo, né? Quem conhece financiamento sabe. A gente tem um prazo de carência e isso ia diminuindo. Muitos de nós trabalhávamos modelos de previsão, de predição, algoritmos. Era por algoritmo. A gente trabalhava um número finito de variáveis. Hoje tu pode trabalhar um número infinito de variáveis de tempos diferentes. Por quê? Porque questão relacionada à previsão de tempo, ela se dá por ciclos. Então, tu pode encontrar uma análise de predição com inteligência artificial de ciclos que se repetem no momento em que tu está aplicando a tua obra. Então, eu diria assim, talvez aqui, o Mirko deve ter muito mais exemplos, mas o que eu mais vejo, mais latente, é onde vocês perdem um maior valor, né, dinheiro mesmo, vocês deixam o dinheiro na mesa, é a questão da predição. Essa questão dos cronogramas, eu acho que, com certeza, para projetos, cara, a gente sabe que é a dor, né? Tem aquela máxima infeliz de alguns anos atrás que a gente ouvia em qualquer projeto de engenharia no Brasil. Eu sei que o projeto vai custar mais e vai atrasar, porque esse é o padrão, né? É aquele negócio que é raro, mas acontece toda hora, né? Então, vocês, né, da Verum trouxeram para o Brasil pioneiramente aí o AWP, que é uma metodologia que já faz essa predição de alguma maneira, já olha lá para frente o que tem que acontecer lá no final do projeto para que a gente reconstrua isso de trás para frente. Só que ainda assim, por melhor que seja o método, ele ainda depende muito da experiência das pessoas, né? Ele ainda depende muito de a gente colocar na mesa um construtor que tem bagagem, um engenheiro que tem bagagem, uma projetista que tem bagagem, consigam realmente sentar, olhar quais são os problemas mais comuns, as divergências mais comuns, e tentar trabalhar esse cronograma de trás para frente. Quando a gente traz para dentro
de um método forte como é, por exemplo, a AWP, uma camada de inteligência artificial treinada, uma base de dados absurda, ela vai conseguir muito melhor te trazer até o ponto de tomada de decisão. Um erro muito comum é quem quer colocar também a IA para tomar a decisão. A IA ela não pode tomar decisão em momento algum. Ela tem que te trazer os argumentos, te trazer toda a análise até o ponto onde o ser humano, sim, capacitado, habilitado, toma essa decisão. Mas é muito diferente quando você tem um cara da projetista, um cara da construtora ali, da empreiteira, um engenheiro, coloca ali 5, 6 pessoas, os caras estão fazendo uma POC de um projeto ali e vão gastar 2, 3 dias para sair, para andar um pedacinho, para andar uma CWA ali, para andar um pedacinho do projeto. Quando você traz essa camada de inteligência artificial para dentro dessa análise, você consegue ir muito mais longe, você consegue trazer base de muito mais projetos que deram certo e que deram errado, e aí você começa a construir os seus pacotes de trabalho e até os pacotes de construção com uma análise da inteligência artificial por trás, te mostrando potenciais erros, potenciais falhas. Então, quando a gente fala o método ele não é infalível, ele ajuda muito porque são boas práticas, mas ainda assim eu vou ter um monte de falhas. É lógico que sempre vai ter a possibilidade de falhas, mas quando você traz essa inteligência artificial para somar, e aí a gente cai novamente no simbiose, não é deixar a inteligência fazer tudo e nem deixar o homem fazer tudo, é achar o ponto de conjunto ali, o ponto ideal de soma das forças, de soma das habilidades. A gente vem na mesma máxima que vocês também gostam muito de trazer, de que a soma das partes, e nesse caso do humano com a tecnologia, vai ser muito maior do que a soma natural do todo. Ô Murat, engraçado ouvir você falando vocês da Verum. Há pouco tempo era a gente da Verum, é engraçado você falar, não, vocês da Verum, não, a gente. Mas eu falo muito pro Davi que eu ainda me sinto muito parte do time, tá? Ainda para sempre parceiro de verdade. É isso. Boa. Mas agora assim, ó, pra vocês entenderem um pouco na prática, a gente tem primeiro a gente tem que dividir inteligência artificial nos bloquinhos dela, porque a inteligência artificial é muito grande pra gente só falar de inteligência artificial. A gente tem um negócio chamado machine learning, que é a máquina aprendendo e dando previsibilidade. Igual, tipo, análise de crédito, usa muito mais machine learning que só generativo. Então, quando a gente pega para engenharia, para projetos, quando eu vou projetar alguma coisa, um machine learning é a base para gerar Excel. Então, a gente faz uma união entre dados estruturados em machine learning, mais uma generativa, que é o ChatGPT, para traduzir esses dados e gerar documentos, como Excel, como cronogramas e tudo mais. E aí, você tem um grande problema numa empresa de engenharia, de projetos, ou quem está fazendo projeto, que é a ociosidade de um projetista. Porque às vezes você coloca vários projetos, você não consegue fazer esse controle de hora e esse controle de tempo que dá para ser feito. E aí nós temos alguns pontos que a gente pode fazer. Hoje a inteligência artificial, ela já substitui o que a gente chamava aqueles RPA, aqueles robozinhos que ia clicando, exportando dado e fazendo. Hoje a generativa, ela já toma ação para você. Então, às vezes, você precisa entrar no sistema do cara para tirar o documento, para colocar o documento na pasta, porque ele só usa um sistema de controle de remessa, vocês conhecem muito bem. Você pode pedir uma inteligência artificial, ir lá, já tirar, bater o usuário e senha, aí fazer o descarregar, verificar se tem novos projetos e tudo mais, que às vezes não tem essa integração. Muitos desses sistemas não têm essa integração. Você pode deixar uma inteligência artificial lendo o seu e-mail, que toda vez que vier uma revisão de projeto, ela já abre o sistema, faz seu usuário e senha, abre a pasta, faz o download do projeto, te atualiza, lê o projeto e já te dá um resumo do que mudou. Então, nós estamos falando de ações práticas com a inteligência artificial e nós estamos usando dados para previsibilidade de demandas. Igual, hoje um cronograma é o maior impacto que nós temos dentro de uma obra. Se você está fazendo um parque solar, vamos colocar um parque solar que eu acho que é muito fácil de tangibilizar. Se você acabou de escavar e tem que passar os cabos e estiver chovendo, uma que você pode perder o que você escavou, dependendo da chuva, e outra que você não consegue. A obra é parada, por segurança, entre outras coisas. Quanto tempo isso impacta no cronograma, o que você tem que fazer? Aí você vai pegar o engenheiro de projeto. Só que ele tem tanta demanda que ele não consegue olhar todas as variáveis, igual o Nelson falou. Porque ele limita a quantidade de variáveis que o ser humano pode olhar e o Excel pode controlar.
Com a inteligência artificial analisando todos, até a previsibilidade de tempo, poxa, eu tenho uma probabilidade que amanhã vai chover 10%. E hoje essa probabilidade está em 10 e está chovendo, então vou considerar que amanhã vai chover. Ele consegue refazer o cronograma, impactos das obras e ainda te falar, olha, daqui a um mês, normalmente nessa região chove. Então você não vai conseguir terminar daqui a um mês, você vai terminar daqui 3. Então já vê tudo agora e revê todo o teu planejamento até de pessoas que estão na tua obra. Que aí você vai economizar dinheiro. Porque se você não vai conseguir acelerar a tua obra para terminar, com certeza você vai diminuir efetivo, a obra vai se estender um pouco mais, porque aquele momento vai ter uma parada. E é nesses movimentos desses dados tangibilizados agora que você consegue fazer. Você já conseguia fazer. Isso não é algo que foi o ChatGPT que mudou. Sim. Isso já dava para ser feito. É que com o que a gente chama de inteligência artificial generativa, ela foi democratizada. Facilitou-se a forma de analisar dados. Mas não quer dizer que é a melhor forma. Mas facilitou muito e as tomadas de decisões e ações são mais fáceis agora. Então, sim, você tem um universo muito grande dependendo do problema que você quer resolver. Mas aqui são os pequenos pontos que você consegue resolver na prática e consegue entregar isso um resultado muito mais forte. Tá claro. Ô, pessoal, Fechado? de tudo que a gente falou aqui, que você aí simbiose, homem, inteligência artificial e etc. O que vocês entendem como as competências competências humanas mais valiosas a partir de então? O que seria uma característica das pessoas que devem ser focadas, né, para se desenvolver e tal? Vai, Bercão, vai ou vai tu? Cara, vamos lá. Como um bom economista, eu uso muito a palavra depende, né? Depende muito da pessoa. Eu te diria assim, as pessoas precisam entender para elas mesmas qual o caminho que elas querem seguir. Quando elas sabem para onde elas querem ir, elas sabem quais as ferramentas que levam ela nesse caminho. Eu sempre olho para isso, porque eu pergunto. Eu toco uma hold, eu toco 2 hold, uma aqui no Sul e uma lá em São Paulo, o qual o Israel faz parte. E toco outra hold aqui no Rio Grande do Sul. E eu sempre pergunto para as pessoas assim, quando vocês estão pensando em se aperfeiçoar, qual é o objetivo final que vocês têm? As pessoas têm dificuldade com isso. É meio filosófico, mas a decisão do que eu tenho que fazer passa muito pela mentalidade das pessoas. E a grande maioria das pessoas ela tem dificuldade de decidir isso porque elas não sabem para onde elas querem ir. Então, esse é o primeiro ponto filosófico, mas ele é latente. Quando se fala de tecnologia, pior ainda. Porque todo mundo quer entrar na tecnologia pela metade, nunca com o todo. Tu tem que aprender a base, e tu precisa de um tempo. Tu tem que aprender o desenvolvimento, que precisa de um tempo para que tu possa ir lá na frente e aplicar ela. Qualquer tipo de tecnologia requer um caminho. Pessoas vivem num mundo hoje de que se tu colocar uma pergunta, hoje inclusive no próprio ChatGPT, em milésimo de segundos tu tem uma resposta, e elas querem que a vida seja da mesma forma. E escolher isso tem que ser da mesma velocidade. Não é, a gente não vive, a gente não aprende e não se desenvolve nessa velocidade. Então eu diria, mentalidade, tá? É muito da mentalidade das pessoas aquilo que elas vão escolher para elas fazerem. Que seja na tecnologia, que seja em qualquer coisa que elas estejam envolvidas. E eu vejo porque toco um universo bem considerado de pessoas. Trabalho com bastante pessoas e eu vejo isso no meu dia a dia, no cotidiano. Inclusive na minha casa com as minhas filhas, tenho 3 filhas, que eu também tenho que orientar o quanto essas questões. O que fazer? O que realmente é necessário fazer? É filosofia, eu somaria nisso, pessoal, acho que uma atitude questionadora, sabe? Acho que é uma habilidade, para mim, crucial nesse momento em que a inteligência artificial, entre aspas, tem todas as respostas, é você ter uma atitude de bom perguntador. Até outro dia, para eu saber a resposta de alguma coisa que eu não conhecia, talvez eu tinha que ir no Gustavo, no Bruno, que eram caras que sabiam aquele conhecimento, aquela teoria ali, e perguntar para eles. Hoje está muito fácil, eu abro o ChatGPT e pergunto qualquer coisa, eu tenho uma resposta ali, como o Nelson falou, em milésimos de segundos. Só que, cara, isso não resolve os problemas se eu não tiver uma atitude questionadora, se eu não for curioso, se eu não quiser aprender de fato.
Se eu ficar simplesmente me acostumando a ter a resposta na palma da mão, eu vou ficar limitado ali a um conhecimento raso da primeira resposta que o ChatGPT me trouxer. Eu tenho que, de fato, ser questionador, ser curioso, entender a fundo aquilo que eu preciso entender, aquilo que eu quero aprender. E aí, vou até para poder passar a bola para o Mirko também contribuir nisso, o Mirko traz uma análise que eu acho muito inteligente, muito interessante. A gente tinha uma percepção de que a chegada do ChatGPT ou de que a chegada da IA generativa ela ia aproximar o profissional júnior do profissional sênior, né? Porque o sênior era o cara que estudou muito, que tinha um monte de conhecimento, o júnior agora tem esse conhecimento também ali no ChatGPT, então eles vão se aproximar. Só que isso na prática se mostrou irreal. Por quê? Porque o profissional júnior não sabe o que perguntar para o ChatGPT. Então ficou, na verdade, mais dispare do que era antes. O profissional sênior, que já tem um bom conhecimento, ele também tem a capacidade de fazer boas perguntas. Ele é preparado para boas perguntas. E ele faz a boa pergunta, ele vai mais longe com o ChatGPT, enquanto o profissional júnior ficou mais para trás ainda. Então essa distância, na verdade, aumenta a partir do momento em que você tem bons questionadores e gente que está simplesmente usando do benefício do ChatGPT com uma resposta rápida, mas que não está indo realmente no X da questão. Excelente ponto. Assim, são grandes. O que está acontecendo cada era, toda vez que muda-se, vem uma tecnologia que muda toda a forma que nós vivemos. A última vez que nós vimos isso foi em 2000 com a internet. A internet mudou a forma que nós vivemos. O que você conhecia de habilidades antes da internet era uma, pós-internet era outra. Vai vir marketing digital, veio todas as papagaiadas sobre a camada da internet. O que está vindo agora está mudando nossos hábitos. A inteligência artificial está mudando nossos hábitos, nossa forma de viver. Isso muda muito as habilidades. Então, uma das coisas que alguns pontos principais a habilidade colaborativa. Você tem que saber trabalhar em colaboração daqui para frente. Você não adianta, mas com a inteligência artificial eu faço sozinho. Aí é o grande ponto. Se você não sabe trabalhar colaborativo, você não tem a segunda habilidade, que é a comunicação clara. Se você não tem comunicação clara, você não pergunta claramente para a inteligência artificial e você não tem resposta clara. Então, você quer poder utilizar, tem que saber perguntar claramente exatamente o que você precisa. E aí, como nós temos muitas informações e muita tecnologia, antigamente, não ser alfabetizado tecnológico, não saber uma API, não saber o que era token, não saber o que era uma inteligência artificial, era aceitável. Daqui para frente não é mais. Não existe profissionais que ele pode não saber fazer, mas tem que saber o que é. Igual, nem todo mundo é especialista em Excel, mas todo mundo sabe o que é o Excel. É isso que nós temos que trazer para a produtividade. E um ponto muito importante, com a inteligência artificial, as pessoas têm que pararem de ter medo de errar e não ficar prolongando tudo que eles faziam antigamente. Porque com a inteligência artificial você pode errar rápido e ela te falar onde você errou. Só que você tem que errar no controlado. Não pegar uma obra extremamente grande e fazer de qualquer jeito, mas sim pequenos processos muito bem controlados. E como você resolve um problema de que hoje o júnior está cada vez mais distante do sênior e o sênior está produzindo a cada... Assim, se você colocar 10 júnior e um sênior com IA, o sênior vai produzir mais que os 10 júnior. O único jeito de você resolver isso é no colaborativo. É entendendo que nós vamos ter que capacitar as pessoas para elas chegarem no nível sênior. E não é capacitar elas somente na era da inteligência artificial. É capacitar elas o que a gente fazia antes da internet. Era ler livro e estudar de verdade. E isso vai trazer as pessoas para um outro patamar. Então, o grande conhecimento não está quem lê resumo. O grande conhecimento é quem estuda profundamente. Então, a gente pode, se você aplicar isso em qualquer departamento, em qualquer área, é onde você vê os grandes líderes nascendo. E as grandes pessoas e grandes mentes. Perfeito. Fantástico, fantástico. Extrapolando, assim, muito bom, cara. Extrapolando, pegando a tua visão, você acabou de falar, assim, a gente está falando, a fazer alguma síntese aqui, tá no final pro Gustavo, né, mas a gente vai ser muito impactado, né, você trouxe 3 grandes áreas ali, uma que é
vendas, né? E aí eu vou vender melhor, vou comprar melhor e vou ter melhores profissionais. E aí, ou seja, vai ficar mais competitivo, né? Porque vai ter briga boa entre vendas e compras, né? Mas olhando uma projeção de futuro, né? Aí queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês imaginam de grande, aí nem olhando IA, mas de grandes transformações que vão acontecer e como que a gente se prepara para elas, né? Então você trouxe uma visão, né, Mirko, que sim, a gente está passando por uma transformação que é a IA, e aí algo similar muito grande que passou ali nos anos 2000, né, em relação à internet. Então se a gente tirar, né, tentar dar um zoom out aqui agora, a gente foi um pouco na visão de competências, mas quais são essas transformações e como que a gente tem que fazer agora para estar bem preparado para elas, né, enquanto profissionais? Cara, assim, ó, vamos pro futuro e vamos vir pro presente. Eu acho que é importante isso, assim, a gente sempre, velho ditado, né? Quem tem visão tem poder, né? Então, assim, o que está acontecendo? Se alguém falar para você que sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, você pode falar pro cara que ele tá mentindo na cara dura, que ninguém sabe. Porque assim, está tendo uma Quais são os mudança números da muito Mega grande. Sena, né? Então assim, o que se mostra que a tecnologia está trazendo muito rápido, que as Exato. pessoas não estão entendendo. O que sempre limitava a inteligência artificial não eram os modelos matemáticos, era o hardware. Nós não tínhamos hardware para processar, ou seja, nós não tínhamos equipamento físico para processar. Hoje o seu celular processa muito mais que um computador em 1998, mas tipo assim, 20 vezes mais, no mínimo. Então, hoje nós temos hardware. E está mudando esse tipo de hardware, colocando outras coisas, como vem quântico, como vem GPU, como vem CPU, como vem NPU, como vem outros. E esses hardwares estão dando poder de processamento para todo mundo. O que isso está acontecendo? Os pesquisadores, agora eles estão conseguindo evoluir muito tecnicamente e entregando a inteligência artificial no mundo físico. Que nem, se vocês viram ou não, já existem os cachorros quadrúpedes, aonde eles estão substituindo seguranças no mundo. Eles já têm as arminhas de choque, eles ficam andando nos galpões, se eles veem alguém, eles dão um choque e já chama a polícia na hora. Então já existem os quadrúpedes que a gente só via Minority Report, se vocês lembrarem dos grandes filmes lá atrás dos Jetsons e tudo mais, a gente está vendo a realidade agora acontecer. Então, o que está acontecendo é realmente hoje a produtividade ser feita. Só que isso é uma oportunidade muito grande para quem tem uma visão de negócio. Porque você está abrindo uma lacuna de produtividade que grandes empresas antigas vão ter que mudar. Um exemplo são contadores. Um contador hoje, a gente sabe o quanto que a tecnologia vem substituindo o que o contador faz. Reconhecer, e além de contador, o cartório, né? Reconhecer firma, entre outras coisas. Então, quando a gente olha o futuro de quântico, CPU, GPU, tudo integrado, e que a gente tem a inteligência artificial como nosso principal aliado, porque nós não vamos ver isso acontecer. Porque nós vivemos numa geração que nós nascemos sem inteligência artificial. Só que meu filho é uma geração que ele nasceu com a inteligência artificial. Então, para ele, daqui 15 anos é estranho. E aí é o grande conceito e a grande pergunta de $1 trilhão. Essa é a principal pergunta que é: como vai ser a educação do mundo daqui para frente? Que isso que vai ser o mandatório da nova geração. Porque aprender empiricamente, pedagogicamente, que é o jeito que é feito hoje, não se funciona mais com a inteligência artificial. A gente já tem cases que isso não está comprovando. Só que você não pode tirar ela. Só que você não pode deixar ela 100%, senão você tira o cognitivo da pessoa. E como essa união vai fazer? Então, a grande questão, se todo mundo fala assim, Mirko, hoje, o que eu deveria me preocupar e como eu deveria fazer? É como você aprende. Se você melhorar como você aprende utilizando a inteligência artificial, você já vai disparar muito. E como eu me preparar para o futuro? Quando chegar lá, o que eu faço? Não espera chegar lá. Antecipa. Por que você vai esperar chegar lá? Começa hoje. Se você começar hoje, começar a aplicar hoje, mesmo que não seja da melhor forma, mesmo que esteja fazendo, só faça. Que quando chegar lá, você já vai ser melhor que muita gente. Porque você vai chegar e falar, já aconteceu isso comigo, agora eu vou lá. Que você não vai esperar chegar. Você está construindo o futuro que as pessoas vão viver. Ou você vai esperar e viver o futuro que as pessoas estão construindo. Então, não precisa esperar. É só se fazer agora, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 anos. Nem o ano que vem.
A única coisa que nós sabemos é que a educação mudou, o hábito de consumo mudou. Se vocês viram ou não, dentro do ChatGPT você faz compra agora, mas não vou estender muito. E toda a estrutura e a cadeia de ciclo de rastreabilidade de dados do mundo mudou. E a grande pergunta não é como vai ser o mundo, é o que eu faço hoje para e construir o mundo de amanhã. Boa. Fica com essa aí, Gustavo. Fechou com chave de ouro aqui. Cara, mas deixa eu trazer uma coisa aqui para o empresário importante, tá? Já falando de futuro. Uma das coisas que todos têm que se dar conta, e os líderes também, é que toda tecnologia ela tem uma curva de preço que faz com que ela seja diferencial para vários. Tipo, hoje quem está entrando de forma correta com inteligência artificial nos seus negócios tem diferencial. Daqui a 2, 3 anos é essencial. Quem entrou no preço caro, mas se desenvolveu. Quem vai entrar talvez não consiga, a barreira seja maior. Porque a barreira não é preço, a barreira é posicionamento de mercado. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito atento. Só que quando eu falo que ela se torna essencial e não mais competitiva, eu pago um preço, ou melhor, um custo maior. O preço é menor, mas o custo é maior para me posicionar. Então eu queria deixar só isso bem claro, porque isso aí a gente está falando de futuro, e nós estamos falando com empreendedores, com empresário. Se ele não se der conta de que essa curva logo ali se torna essencial e não vai gerar diferencial, ele está fora desse mercado. Ou seja, ele está obsoleto em 2 anos. Perfeito. Muito bom. Que isso, hein? Agora eu quero ver se essa IA funcionou aí. Vamos ver. Essa IA Quer dizer, IA, né? Tem uma... Essa daqui já tá... tecnologia. Essa daqui já tá obsoleta. Inclusive o Murá já me deu a dica, só que eu tô na resistência aqui. Vou pegar comigo que falou. Você anotou, você escreveu, fez uma boa síntese. Vamos vender teu peixe bem aqui. Eu ainda não consegui trazer a IA pro nosso Veroncast. Você tá no bom caminho, meu amigo. Ainda tô no manual aqui, mas vamos tentar. Mas o que foi útil para você hoje? Vamos ver se saiu alguma coisa aqui. Bom, conversamos com Israel Murá, Mirko e Nelson Neibert, da Nova IA Club. Falamos várias coisas, mas começamos falando sobre a necessidade do entendimento do negócio, de ver a IA somente como uma ferramenta. E um ponto importante é como liderar de forma prática a implantação da IA. Fundamental mapear o processo e colocar isso no centro do negócio. Murá trouxe a questão vinculada ao nosso negócio de projetos dos 3 pilares, pessoas, processos e ferramentas, e que a gente não pode começar pela tecnologia. E aí, qual seria o primeiro passo para a gente trazer a IA para o nosso negócio, né? O que a gente quer resolver? Onde eu perco dinheiro? Fazer essa pergunta. Onde eu estou perdendo dinheiro para aí sim atacar o processo de maneira certa? O Mirko trouxe que mais de 90% das empresas geram retrabalho com IA. Falamos sobre um pouco sobre simbiose homem e inteligência artificial, que é importante as pessoas entenderem que não estão fora do jogo e que a IA pode servir para potencializar as pessoas. Falamos um pouco sobre barreiras, que as pessoas se sentem ameaçadas com essa nova tecnologia e isso, de certa forma, trava. E também porque as empresas não existem cultura de inovação. Então, é um ponto importante também. E aí o Nelson trouxe que eles fazem um trabalho no Nova IA Club em cima da liderança, que é a levar a cultura de inovação para os liderados, como um ponto fundamental, né? O Murá comentou sobre a saída de empregos versus a entrada de empregos novos que a IA vai trazer. Isso dá um saldo positivo de 12 milhões de empregos a mais no mercado. Depois falamos sobre dores, e que essas dores são as mesmas, né? Como vende mais, como comprar melhor, questão do RH, como avaliar os colaboradores internos, como recrutar melhor, isso tudo no objetivo de implementação da IA. Falamos aí sobre o que aconteceu no Gemba, aí o Mirko trouxe uma série de diversos cases, causos do falecimento do cachorro, que a IA teve um maior rapport, do melhor vendedor, que foi intitulado como o pior vendedor, do final também do 1,4 milhões positivos que trouxe para o saque, ou seja, passamos por vários cases aí. E aí depois falamos sobre como que no nosso mercado de projetos de capital a IA pode
ser implementada. Falamos sobre IA preditiva, benefícios na análise de cronogramas, uma vez que tem um volume grande de informação, várias variáveis, então isso, de certa forma, pode ser mais estudado de forma melhor. O Mirko trouxe sobre a questão do machine learning também como uma ferramenta que pode atuar no nosso mercado de forma positiva. Passamos por competências humanas mais valorizadas. Então, o Nelson trouxe saber para onde ir, o que querem, é fundamental a pessoa ter esse entendimento. Ele trouxe que um ponto importante, que qualquer tipo de tecnologia requer um caminho, ou seja, é necessário obedecer esse processo de aprendizado. E aí, no final, falamos um pouco sobre a questão a gente achar que o profissional sênior seria alcançado pelo profissional júnior em relação a IA, não, e essa distância está aumentada. E por fim, falamos sobre... o Mirko trouxe ainda necessidade de habilidade colaborativa, comunicação clara, parar de ter medo de errar e que é fundamental ler livro e estudar. Isso, no final, é o que conta para a gente se desenvolver e fazer perguntas corretas, né? Para terminar, olhando o futuro, ninguém sabe como é que vai ser daqui a 5 anos. Então, a gente espera chegar lá bem. Tem que antecipar o movimento, não? Acho que o Nelson falou muito bem, ou seja... E o Mirko também, ou seja, não adianta a gente ficar esperando que vai aprender IA, e é igual você fez, cara, isso mesmo, tentar aprender, melhorar, e é assim que a gente evolui. Pessoal, muito obrigado aí pela participação, por esclarecer mais uma vez, no Connection foi muito legal, deixar para vocês palavras finais também, quem quiser conectar com vocês, por onde conecta também, acho que é legal vocês falarem aí, quem se interessou mais por IA, como é que contacta também a nova IA Club. Então, obrigado. Eu vou me encontrar no Instagram e no LinkedIn. LinkedIn Nelson Neibert. Só vai me encontrar. No Instagram é o Nelson Neibert. Então, legal. Sempre vai me achar em uma dessas 2 redes sociais. O meu é mais fácil, escrever Mirko, tanto no LinkedIn e no Instagram, você me acha? Se tiver 2, acho que deve ter 2 não, hein? Talvez no Brasil é difícil. Mas é Mirko Micali, só se você colocar MYRKO, que é Mirko, você vai me achar. E lá a gente pode falar muito do clube e como a gente conecta com vocês aí. Boa. Maravilha. E eu também não é muito difícil, né? Israel, Murat, cara, tu não vai encontrar muitos. Então, no Instagram, no LinkedIn, fica fácil de encontrar. Quem segue a Verum já deve me seguir também, provavelmente, então tá tudo certo. E lógico, não deixar de falar do Instagram e do LinkedIn do clube, né? Nova IA Club. Também tem o site, novaiaclub.com, e lá a gente vai... compartilhando muito material sobre modelo de negócio, inovação, inteligência artificial. Quem tiver interesse nessas temáticas, vai ser um prazer estar dentro da nossa comunidade. Boa. Show de bola, Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Bora para a próxima, Valeu, né? pessoal. Abraço, até mais. Até semana que vem, Gustavo. Semana que vem tamo aí. Abraço, pessoal. Um abraço, tchau, pessoal. Tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.